E gostaria de ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. E eu queria falar sobre que nós fomos enriquecidos em Cristo. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Você que é da vinha, não é que eu estou fora da visão, não. É que aquela parte que o pastor Aloysio eu vou falar no final. Eu quero falar um pouco de Cristo. Quero falar um pouco de Jesus, porque vamos participar da ceia, e Jesus disse que nós devemos relembrar dele até que ele venha, e ele virá. Amém? Então eu quero ler com você aqui, depois nós vamos ter a oportunidade de trazer a nossa oferta, e depois vamos participar da ceia. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, diz assim, Paulo, apóstolo: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, sendo o que, irmãos? Rico. Ele se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Eu vou ler novamente. Paulo diz assim: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, e muito rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Eu quero dizer para você nessa manhã, alto e bom som, você é rico. Fala aí para o seu vizinho, se você não sabia, hoje você ficou sabendo, você é rico. Você é rico. Você é rico. Você é rico. Eu sei que aí no conceito do mundo é o seguinte: quando você atingir $1 milhão, você vai ser rico. Então hoje tem esse desafio: atinja $1 milhão, que hoje seria 5 milhões, você será rico. Mas a Bíblia Sagrada, ela tem um outro pensamento sobre riqueza. A Bíblia Sagrada diz que aqueles que nasceram de novo, aqueles que conheceram a Cristo, aqueles que conheceram a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que têm intimidade com Cristo, esses são ricos. De vez em quando você encontra uma pessoa ou outra dizendo assim: a minha filha casou bem. Aí você pergunta: mas por que casou bem? Casou com um homem rico. Agora, ninguém fala que casou bem se casou com um crente. É verdade ou não é? É um menino muito bonzinho, mas muito pobre. Já ouviu isso? Uma vez eu vi um pai falando: o menino que a minha filha casou é muito legalzinho, mas muito pobre. Mas a Bíblia, ela chama você de rico. Você é rico. E eu quero andar nessa linha antes de falar da oferta para você, porque nós somos uma igreja cristocêntrica. E, na minha opinião, a maior necessidade da igreja hoje é conhecer Cristo. Quão lindo Ele é, quão formoso Ele é, quão compassivo Ele é, quão maravilhoso Ele é. Então eu penso assim, que a maior necessidade da igreja hoje não é patrimônio, não é um multimídia, não é dinheiro. A maior necessidade da igreja hoje é conhecer Cristo. E eu tenho orado todos os dias por você, membro aqui da Água Viva, para que você conheça a beleza, o coração de Cristo. Amém? Mas para que a gente tenha uma intimidade com Deus e também tenhamos uma teologia saudável, porque tem gente que conhece a Cristo, mas tem uma teologia muito ruim. A gente precisa conhecer a cristologia. O que os teólogos, o que os doutores, como aquelas pessoas que viveram a vida toda estudando, o que eles entenderam sobre Cristo. E é interessante que eu separei algumas coisas aqui, baseado num livro que eu estou lendo com os pastores também. Eu recomendo para você, Manso e Suave. Se você ler esse livro, a sua vida vai mudar. E o autor lá, o Danny Otter, ele diz o seguinte, que nós precisamos viver uma cristologia mais saudável. E ele diz assim nesse livro, que uma das doutrinas que é difícil para alguns cristãos entenderem é a humanidade permanente de Cristo. Eu disse a humanidade permanente de Cristo. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, Paulo, apóstolo, vai dizer assim: porquanto há um só Deus
e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Mas aqui Jesus já tinha ressuscitado, e Paulo está chamando Jesus de homem. É que a impressão que muitos crentes têm é que parece que o Filho de Deus, Jesus, desceu dos céus, se encarnou e passou umas 3 décadas como ser humano, e então retornou para o céu, para um estado pré-encarnado, ou seja, ele esteve na carne apenas durante 3 décadas, depois ele voltou a ser o que ele era antes. Mas talvez você não saiba, mas isso é um grande erro cristológico. Talvez até uma heresia, uma falsa doutrina. Eu quero dizer para você hoje, que o Filho de Deus se revestiu da humanidade quando veio aqui, e nunca se desfará dessa humanidade. Jesus se tornou homem para sempre. Jesus se tornou homem para sempre. Então, aí está a importância de nós, como cristãos, estudarmos a cristologia, principalmente a doutrina da ascensão de Cristo, porque ele foi para o céu, foi assunto aos céus, está à direita de Deus, mas com um corpo agora glorificado, que ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus sempre será divino, Deus, mas quando ele veio aqui, tomou a forma de homem, assumiu a forma de homem, e quando essa natureza humana se fundiu com a natureza divina, ele nunca mais deixará de ser homem. Por isso que o catecismo das igrejas reformadas dizem que temos a nossa própria carne nos céus. Há um homem no céu, e esse homem é Jesus de Nazaré, 100% Deus e 100% homem. Então, é uma consequência dessa verdade que a humanidade de Cristo continua lá no céu. Há um homem lá no céu. E por isso que há um homem lá no céu, Jesus continua tendo os mesmos sentimentos, as mesmas paixões, as mesmas afeições, encarnado para os pecadores sofredores, e continua tendo aquele sentimento que ele tinha, como é narrado nos 4 evangelhos. Por isso que o Filho de Deus, presta atenção, isso é importante, poucos crentes têm esse entendimento. O Filho de Deus, ele não recuou apenas ao estado divino, desencarnando em que ele existia antes da encarnação. Essa carne assumida pelo Filho de Deus é verdadeira, plena, completamente humana. Jesus continua sendo homem, Deus homem, homem Deus. Presta atenção no que eu vou te falar. Jesus foi a pessoa mais verdadeira humana que já existiu aqui. Eu vou repetir. Jesus foi a pessoa mais verdadeira humana que já existiu aqui. Por isso, Jesus não é uma mistura de Deus e o homem. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Por isso que o credo calcedônico fala de Jesus sobre a sua verdadeira humanidade, sobre a sua verdadeira deidade. Ele é Jesus Cristo, Deus, homem. Pastor, mas por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque lá em Hebreus capítulo 4, verso 15, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote, e o sumo sacerdote é Jesus. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Agora, muitas pessoas acham que Jesus ele só está em forma de Deus, então ele não sente o que eu sinto. Ele não passa pelas tentações que eu passei, que ele é indiferente daquilo que eu estou sentindo. Deixa eu falar para você, Jesus está no céu, e tudo que ele sentiu pelos pecadores enquanto estava aqui na terra, ele continua sentindo.
Por isso que o autor de Hebreus vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que ele não se compadeça, que ele não tem compaixão, que ele não é sensível às suas lutas e às suas dificuldades. Há um homem lá no céu que se compadece de você e que intercede por você. Aleluia. Domingo que vem, eu quero falar sobre a beleza do coração de Jesus. Porque muitas vezes nós como igreja, irmãos, nós falamos muito da obra que Jesus já fez. Foi uma obra maravilhosa. Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Pagou os nossos pecados. Levou a nossa dívida. Mas nós precisamos falar um pouquinho também do que Jesus está fazendo hoje. Hoje. Então domingo que vem, eu vou falar sobre o coração, a beleza do coração de Jesus. Porque é bom que você saiba que você tem um intercessor à direita de Deus, que intercede por você. Eu estava falando para os pastores, ele intercede tanto, que quando vem uma tentação, ele intercede para que você não caia. Mas se você cair, você tem um intercessor que traz de volta também para o Pai. Ele se compadece de você, em nome de Jesus. Dá um glória a Deus. Isso é apenas uma introdução, porque eu queria falar de Jesus. Mas agora nós vamos falar de dinheiro. E o tema dessa mensagem é: fomos enriquecidos por Cristo. Paulo diz assim: vocês conhecem essa graça que há no nosso Senhor Jesus Cristo? Que ele, sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Nós vamos ter oportunidade daqui a pouco de dar dinheiro, mas Cristo deu a sua vida. Nós temos a oportunidade de dar bens materiais, Ele nos deu a vida eterna. Ele se fez pobre quando Ele se esvaziou, deixando a sua glória que Ele tinha junto ao Pai, para habitar entre nós, cheio de graça e verdade. Jesus se fez pobre quando ele nasceu numa manjedoura, numa cidade pobre ali na Palestina, numa família pobre, viveu como um homem pobre, que a Bíblia diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus se fez pobre, Jesus nasceu numa manjedoura, se tornou carpinteiro e morreu na cruz para nos salvar. Jesus sendo rico, dono de todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o dono de tudo e de todos. Ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Pastor, mas você fala que eu sou rico, mas eu estou sem dinheiro no banco. Pastor, o senhor fala que eu sou rico, mas eu estou com algumas dívidas. Você fala que eu sou rico, mas estou devendo para o meu cunhado. Deixa eu falar uma coisa para você. Você é mais rico do que você imagina. Porque tem pessoas que a única riqueza que tem chama-se dinheiro. Você tem mais que dinheiro. Você tem a maior riqueza que alguém pode ter nessa terra. Você tem Cristo na sua vida. E esse Cristo fez com que você se tornasse uma nova criatura. Essa nova criatura vai viver eternamente. E não vai viver só eternamente, vai viver como filho, como filha de Deus. Isso é maravilhoso. Ele te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Ele te selou com o Espírito Santo da promessa. Ele te encheu de paz, alegria e gozo. Você é rico, meu irmão. Aleluia. E isso vai causar impacto em nossas vidas. Por isso que não viva como um coitadinho, como vítima. Eu sou um coitadinho, eu sou pobre. Não, isso não existe na sua vida. Você é rico. Agora, pastor, e a prosperidade financeira? Daqui a pouco eu vou falar. Porque a vontade de Deus é que você seja próspero em tudo. A primeira prosperidade que Deus deseja que você atinja é a prosperidade no seu espírito.
Essa é a primeira prosperidade, que é o novo nascimento. Se você nasceu de novo, irmão, você é próspero. Você é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que no devido tempo dará o seu fruto. Não é? Então você é rico espiritualmente, você tem intimidade com Deus, você fala com Deus, você tem um espírito dentro de você, você é uma nova criatura, você faz parte dos eleitos de Deus, você é rico. Aleluia! Por isso que eu não me dou muito bem com aqueles crentes que põem aqueles óculos. Não combina com crente isso. Complexo de inferioridade não combina com crente. Por isso que vem a quarta-feira. Quarta-feira eu vou pregar sobre quem é você. Quem é o você que está aí dentro de você? Nós estamos pregando nas quartas-feiras sobre identidade, propósito e destino. Quem é você? Quando você fala com você mesmo, quem é o você verdadeiro? Aqui é só uma pintadinha para você vir na quarta. Agora nós vivemos também, não só uma prosperidade no espírito, nós temos uma prosperidade na nossa alma. Porque nós somos o quê? Um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Diga assim, eu sou um espírito que possui uma alma e que habita num corpo. Mas também nós somos prósperos na nossa alma. Quantas pessoas hoje estão aí em angústias, depressão, feridas, amarguras, todo tipo de aflição, procurando paz. Você tem essa paz? Se não tem, deveria ter. A paz que você tem gente que paga $1 milhão para ter. As pessoas estão com sede das coisas aí. E, na verdade, elas têm sede de Deus, mas elas estão procurando nas coisas erradas. E você já encontrou a pessoa certa. Por isso que Ele te dá paz e alegria. Aleluia! E você também tem a prosperidade no corpo. Eu não sei se você sabe, depois que a pessoa se converte, ela fica muito mais saudável. E tem algumas razões para isso. Ele não bebe mais álcool. Aqui na igreja nós tínhamos cara que bebia uma garrafa de cachaça por dia. Nós tínhamos a turma que bebia 1 litro de Coca-Cola por dia. Alguns ainda precisam ser libertos. Já foi, Joana? Que bom. Mas depois que você tem paz, alegria, o seu corpo se torna mais saudável, porque muitas doenças são de ordem psicossomática, são doenças da alma que atingem o corpo, mas agora a sua alma tem paz, tem alegria, e a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Tem uns aqui da nossa igreja, quando chegaram aqui, era muito feio, feia, não é? Tem gente aqui que quando ia para o encontro, aquela cara feia, horrível. Mas depois que nasceram de novo, que foram cheias do Espírito Santo, que receberam a alegria de Deus, a carinha continua a mesma. Mas agora simpática. Você sabe que uma pessoa feia, simpática, ela leva uma grande vantagem. Por isso que eu procuro ser simpático. Agora, se é feio e é antipático, aí, filho, aí é um problema sério. Agora nós temos essa saúde no corpo. Você vê, no Covid mesmo, quando nós passamos aí pelo Covid, eu percebi que nós tivemos poucos problemas aqui na igreja. Não é porque nós somos melhor que ninguém, é porque Deus nos deu sabedoria e a gente sabe cuidar do corpo. A gente não fica tomando o que não deve, comendo o que não deve. Então aí você vai ter mais saúde, e se você também cuida da sua alimentação, do seu corpo, Deus te dá sabedoria para isso. Porque não adianta também você ter saúde no espírito, saúde na alma e ter um corpo detonado. Porque nós queremos ficar velhos. Como diz, com saúde, como diz a minha irmã. O velho é um jovem que deu certo. Minha filha discorda. A filha que está aqui no segundo banco, ela fala que um velho é apenas uma pessoa que sobreviveu. A discórdia. Mas eu quero compartilhar com você que Jesus, sendo rico, se fez pobre
3 atitudes de uma pessoa que foi enriquecida por Cristo. Você foi enriquecido por Cristo? Diga com glória a Deus aí. Aleluia. E eu quero ler com você em Lucas capítulo 16, verso 10. Palavras de Jesus. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Palavras de Jesus. E hoje, como nós vamos trazer a nossa oferta e o nosso dízimo, agora eu vou entrar na mensagem do pastor Aloísio Silva. Que agora era o Silvio Galli, agora entrou o Aloísio Silva. Eu só vou pregar o que ele disse. 3 atitudes de uma pessoa que foi enriquecida por Cristo. Primeira, ela é fiel no pouco. Diga assim, fiel no pouco. Fiel no pouco. Hoje, se eu fosse solteiro, temos solteiros aqui nessa manhã? Poucos, não? Eles vêm mais no culto da noite. Para mim escolher uma pessoa para casar, pastor William, se hoje eu fosse casar de novo, eu procuraria saber se essa pessoa tem a qualidade da fidelidade. Fidelidade. Uma vez, uma jovem moça, uns anos atrás, ela perguntou para mim, pastor, eu estou interessado num rapaz aqui da igreja e queria perguntar para o senhor 10 qualidades de um rapaz cristão. Eu falei para ela, a primeira, se eu fosse você, eu ia lá na tesouraria da igreja e perguntaria se ele é dizimista. Ela falou, não, mas o senhor não entendeu a minha pergunta. Eu falei, não, entendi perfeitamente. Eu estou querendo qualidades para o rapaz. Eu falei, não, você vai lá na tesouraria da igreja, porque eu vou dizer para você, quem não é fiel a Deus, não é fiel com ninguém. Se ele não for fiel a Deus, ele não vai ser fiel com você também. Por isso que Jesus, ele disse assim, que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Por quê? Fidelidade faz parte do caráter de uma pessoa. Fidelidade faz parte de uma virtude de uma pessoa. Então, Jesus disse que aquele que é fiel no pouco, ele também vai ser fiel no muito. E aquele que é injusto no pouco, ele também vai ser injusto no muito. Por isso que o Senhor nos mostra que ser fiel é nas coisas pequenas. Uma pessoa fiel, ela é fiel nas coisas pequenas. E Jesus, ele continua dizendo assim, olha, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Pastor, o que seria o que Jesus disse assim, que esse dinheiro de origem justa? E quem não é fiel no dinheiro injusto, Deus não vai dar as verdadeiras riquezas. Deixa eu falar para você. Todo o dinheiro que você tem na carteira aí é injusto. Injusto. Tudo que você tem na carteira é injusto. Essa riqueza é injusta. E Jesus diz que se você não for fiel com a riqueza injusta, jamais você vai receber de Deus a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza é o Evangelho. É a vida eterna. Então, pastor, como que eu sou injusto? Eu trabalhei 30 dias, pastor, eu ralei, eu me esforcei. Mas deixa eu falar para você, seja bem honesto. Você que trabalha para um patrão, você já fez hora no banheiro? Olha a minha mão levantada aqui. Você já apresentou um atestado médico que daria para você ir trabalhar? Você já ficou enrolando um serviço que você poderia terminar antes do que o prazo que você terminou? Oi? Então, por isso que muitas pessoas não entendem esse versículo, porque o pastor William, Jesus disse assim, que se nós formos injustos com essas riquezas aqui, como que o Pai vai nos dar as riquezas celestiais? O Senhor nos mostra o quê? Que a fidelidade aparece nas coisas pequenas. Por exemplo, aqui na nossa igreja nós também temos patrão. Você já foi injusto com o seu funcionário?
Você poderia ter pago um pouquinho a mais para o seu funcionário? Você não poderia ter dado um aumento para o seu funcionário? Por isso eu estou dizendo, esse dinheiro que você tem na carteira e que eu tenho aqui na carteira, ele é de origem justa, é um dinheiro contaminado. Essa semana eu estive conversando com um pastor, que é pastor em Miami, na Flórida. Ele saiu uma pesquisa, algumas semanas atrás, nos Estados Unidos, que ele disse que foi pesquisado que 90% do dólar americano tem resíduo de cocaína. Eu não falei 10%, eu falei 90% do dólar americano, foi a pesquisa de algumas semanas atrás, tem resíduo de cocaína. Esse dinheiro que você tem aí é um dinheiro injusto. Aí você fala, pastor, mas vocês recebem esse dinheiro? Recebemos. E recebemos, sabe por quê? Leia comigo lá Romanos 11:16. Paulo, o apóstolo, diz assim: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. O que Paulo está querendo dizer? Quando você é santo a primícia, todo outro resto é santificado. Quando você entrega o seu dízimo, esse dinheiro sujo, esse dinheiro injusto, esse dinheiro que tem cocaína, que deve ter outros elementos, quando você entrega 10% e santifica a Deus, toda a outra parte, ela vira santa também para a glória de Deus. Quantos podem dar um amém? E é interessante que Jesus continua dizendo, olha só Lucas 16:11. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, que essa está no nosso bolso, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Então tem um pensamento muito equivocado que diz assim, eu sou fiel nas coisas espirituais. E se eu for fiel nas coisas espirituais, Deus vai me abençoar nas coisas materiais. Mas Jesus diz justamente o contrário. Olha só o versículo, volta lá o versículo, o que diz? O versículo Jesus diz assim, olha, se vocês tornassem fiéis na aplicação da riqueza de origem justa, o nosso dinheiro, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Ou seja, Jesus, em outras palavras, ele está dizendo assim, que se eu não for fiel nesse dinheiro injusto que eu tenho na carteira, se eu não for fiel nesse dinheiro que eu tenho aqui na minha conta bancária, que é um dinheiro injusto, jamais eu vou receber da verdadeira riqueza. Você entendeu bem? Vocês ficaram muito calados. Porque eu ouço a maioria dos crentes dizendo assim, se eu for fiel nas coisas espirituais, eu vou ser abençoado nas materiais. Mas Jesus diz o contrário. Jesus diz que se eu for fiel nas coisas aqui desse mundo materiais, aí sim, Deus vai me dar a verdadeira riqueza. Quantos podem dar um glória a Deus aí por isso? Porque tem pessoas que, alguns entre nós, poucos, que dizem assim, pastor, eu não dou o dízimo, porque eu já dou tudo para Deus. Só que não entra R$1 dele na conta da igreja. Pastor, eu dou a minha vida para a igreja. Tinha um pastor aqui da nossa região, não da Água Viva, de outra denominação, que ele só falava do dízimo. Todo domingo, dízimo. Olha que faz tempo que eu não falo de dízimo aqui, hein? E aí, um dia foram consultar na contabilidade da igreja e viram que ele não era dizimista. E aí foram chamá-lo. Pastor, o senhor fala todo domingo de dízimo e o senhor mesmo não é. Ele falou, para essa igreja eu dou 100% da minha vida. Por isso eu quero dizer para você, se você está numa célula onde o líder não é dizimista, cai fora. Agora, se você está numa célula onde o líder é generoso, contribuinte, fiel, tem o coração no reino, a bênção de Deus vai vir sobre a sua vida também, em nome de Jesus. Quando a gente vê na Bíblia Sagrada os homens de Deus, você vê que quem nasceu de novo e quem é enriquecido é Cristo,
você vai ver que é uma pessoa generosa. A Bíblia fala do exemplo de Salomão. Você sabe que no Antigo Testamento, as pessoas apresentavam uma oferta para o pecado. Mas a Bíblia diz lá em 2 Crônicas 1:6, Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Era para oferecer um. No Velho Testamento, quem era mais rico trazia uma oferta maior, quem era mais pobre trazia um passarinho menor. Mas Salomão, ele ofereceu 1000. Por quê? Quem é enriquecido em Cristo, ele se torna uma alma generosa, e a alma generosa prosperará. Quantos podem dizer um glória a Deus? Depois que Salomão fez essa oferta, sabe o que aconteceu? Ele assume o reinado de Israel, e Deus pergunta para ele: Salomão, pede o que você quiser, e eu te darei. E Salomão pediu, sabe o quê? Sabedoria. Deixa eu falar uma coisa que vai te ajudar na sua vida financeira. Você não tem problema financeiro. Você tem problema de sabedoria para administrar as suas finanças. Você não tem problema financeiro. Falta sabedoria para você administrar as suas finanças. Porque tem pessoas que elas ganham R$2.000 e elas gastam 3. Aí elas falam: pastor, estou endividado. Mas você esperava o quê? Você ganha 2 e gasta 3. Você não estudou matemática? Faltou por quê? As pessoas não têm problema financeiro. Elas têm problema em sabedoria. Esses dias eu estava conversando com um irmão nosso, exerce liderança, ele está com problema financeiro, e ele disse assim: pastor, estou procurando outros bancos para me dar mais limite no cartão de crédito. Não, filho, você não está precisando de mais crédito, você está precisando aí pagar essas dívidas que você tem. Falta sabedoria. Deixa eu falar outra coisa para você, não só tocante a dinheiro. Não falta para você, você fala que tem problema financeiro, problema conjugal. Mas deixa eu falar para você, não tem problema conjugal. Está faltando sabedoria em lidar com a sua esposa. Está faltando sabedoria em lidar com o seu esposo. Então o que falta para nós, e Salomão foi lá e fez o pedido mais certo que deveria se pedir, ele não pediu dinheiro, porque ele pedisse dinheiro, e depois não tivesse sabedoria para administrar o dinheiro, ele ia perder tudo. Mas ele pediu o quê? Sabedoria. O que nós precisamos é de sabedoria. E Deus vai te dar sabedoria para você sair dessas dívidas aí, em nome de Jesus. A gente vê um outro exemplo na Bíblia, o exemplo de Abraão. Lá no Gênesis capítulo 15, a Bíblia diz assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão. Na época era Abrão. Depois se tornou Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, o teu galardão, você será sobremodo grande. E lá no capítulo 14, verso 18... a Bíblia diz que veio Melquisedeque de Salém. Melquisedeque aponta para um tipo de Cristo no Antigo Testamento. E Melquisedeque, como hoje nós vamos participar, trouxe o quê? O pão e o vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele era uma expressão de Cristo no Antigo Testamento. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus adversários nas suas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o que, irmãos? O dízimo. Tem pessoas que falam que o dízimo é da lei. Mas a lei veio com Moisés 430 anos depois. Abraão viveu outro tempo e deu o dízimo. Oh, aleluia. Então, a primeira atitude de uma pessoa que é enriquecida em Cristo, ele é fiel no pouco. Nós não estamos falando em valores. Aquela senhora, ela deu o que tinha, ela deu 2 moedinhas, mas ela foi fiel no pouco. A viúva lá de Serepta também foi fiel no pouco. Se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Dê glória a Deus aí.
A segunda atitude de uma pessoa que é enriquecida em Cristo é que eles aprenderam a lei da semeadura. A Bíblia diz assim, Paulo, isto afirmo, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância, ceifará. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então tem pessoas que acham que elas vão prosperar automaticamente, mas não é automaticamente. Eu tenho que gerir bem as minhas finanças, mas eu também tenho que ser um semeador. Se você não está colhendo muito hoje, a minha pergunta para você é: será que você tem semeado? Será que você é um semeador? Será que você lança sementes? E semente não é só dinheiro, obviamente. Tem pessoas que semeiam palavras negativas e maldição a vida inteira sobre sua vida, sobre o seu casamento, sobre o seu ministério. Depois elas falam: pastor, a minha colheita é muito ruim. E a pergunta é: o que você está semeando? Eu creio assim. Sempre que há uma oportunidade para ofertar, é porque Deus está abrindo uma porta para uma colheita para você. Eu penso assim, sempre que há uma oportunidade para ofertar, é Deus abrindo uma porta para que nós tenhamos uma grande colheita. Por isso que um filho de Deus, quando o pastor está pregando sobre finanças, ele devia estar feliz. Hoje é dia de missões mundiais, é o dia que você vai ter oportunidade de investir no reino de Deus. E pense você, lá no dia do juízo final, quando você for receber a recompensa de Deus, e você está lá para receber a recompensa de Deus, e apareça um africano, e vem, e te abrace, e te diga: olha, muito obrigado, porque foi através de você que eu estou aqui no céu. Aí você vai dizer: mas eu nem te conheço. E ele dizer: aquela oferta que você deu no dia de missões, foi um pastor lá no meu país, pregou o evangelho e eu fui salvo. E você vai receber a recompensa por isso. Diga um glória a Deus aí. Aleluia. A primeira atitude é que nós temos que ser fiel no pouco. A segunda atitude é que nós temos que ser semeadores do reino. E a última, para encerrar: quem é enriquecido por Deus, ele contribui com alegria. Olha só o que Paulo diz aí em 2 Coríntios 9:6. Isto afirmo, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Alegria. Então, a terceira atitude que uma pessoa que é enriquecida é Cristo, ele vai trazer a sua oferta de missões mundiais aqui, não porque é uma necessidade, não porque o pastor está obrigando, não porque a gente precisa ficar bem na foto. Claro que a gente quer ficar bem na foto, mas Deus ama quem dá com alegria. Porque tem gente, e essa não é a igreja para isso, que eles trazem oferta. Mas eles estão pensando, quando eles trazem oferta, o que eles vão receber. Uma vez, uma das nossas igrejas, aí do interiorzão do Brasil, a moça deu um carro velho. E foram perguntar: por que você deu um carro velho de oferta? E ela disse assim: é porque eu quero receber um carro novo. É muito ruim isso. Esses dias eu vi um pastor falando, que ele começou a botar no WhatsApp sobre essa questão da oferta de missões, e uma pessoa chamou ele e falou: pastor, pode contar comigo na oferta de missões, e eu quero mostrar no meu notebook todas as ofertas que eu dei nos últimos 20 anos nessa igreja. E tem mais, pastor, eu espero receber 100 vezes mais do que isso aqui. Meu filho, você acha que quem fica contabilizando a oferta que dá
vai ser abençoado por Deus, Deus não é o Deus de barganha, Deus é o Deus generoso. E quando você semeia na obra dele, ele vai te abençoar, porque Deus ama quem dá com alegria. Por isso que o Salmo 35, 27 vai dizer assim: cantem de júbilo. Põe para nós lá. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Aleluia! Deixa eu falar para você. Deus se alegra quando você prospera. A Bíblia Sagrada, ela vai dizer assim que Deus se compraz na prosperidade dos seus servos. Quando você prospera, Deus se alegra. Mas Deus prospera quem dá com alegria. Daqui a pouco você vai trazer aqui a sua oferta de missões. Mas não vem com cara feia, não. Eu queria comprar um negócio. Não, não faz assim. Deus ama quem dá com alegria. Você sabe que Deus ama todos, mas Deus não gosta de todos. E eu vou explicar. A Bíblia diz que Deus ama todo mundo. Mas você percebe que Jesus, ele não gostava de estar com os fariseus? Mas ele amava os fariseus. Onde Jesus gostava de estar? Um dos lugares. A casa de Maria em Betânia. Então deixa eu falar para você, não confunda gostar de amar. Deus amou todos. Mas Deus ama quem dá com alegria. Aleluia! Então, nós vamos ter a oportunidade hoje de ofertar. Porque é uma promessa de Deus, porque quando você é generoso, a Bíblia Sagrada diz que a nossa vida prospera. Conta-se uma história na mitologia grega que havia o rei de Midas. E essa história diz o seguinte: um rei, ele queria ficar muito rico. E ele pediu um dom para um deus grego. E ele disse assim: olha, eu gostaria de ficar tão rico que tudo que eu tocar pudesse se tornar ouro. Tudo que eu tocar vai virar ouro. De manhã, ele foi lá e tocou na sogra dele. E ela virou ouro. À tarde, ele tocou na mulher dele. E ela virou ouro. Então, mas teve um momento que a filha veio no braço dele. E ele tocou nela. E ela virou ouro também. Ele chorou em desespero para que esse dom fosse removido. Mas eu vou dizer para você, o que ele queria é o que você já tem. Porque a Bíblia diz lá no Deuteronômio 28:8, diz o seguinte: o Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros, e tudo que você colocar a mão, Deus vai abençoar. O que você pôr a mão vai prosperar em nome de Jesus. Você vai colocar a mão sobre o enfermo, ele vai ser curado. Você vai colocar a mão sobre aquele que tem problema financeiro, ele vai pagar as suas dívidas. Por isso, toque nas pessoas. Toque na sua mulher. Toque no seu marido. Toque no seu filho, dizendo: a Bíblia diz que o que eu tocar a minha mão vai prosperar. E você vai prosperar em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus e aleluia. Por isso, meus irmãos, nós temos que contribuir, mas contribuir com alegria. Alegria, porque quando você contribui com alegria, Deus se alegra, Deus ama e Ele abre uma porta para você em nome de Jesus. Quantos podem dizer um glória a Deus por isso? Hoje é o nosso dia de missões. E eu percebo na igreja, quando eu falo sobre oferta, começa a gente a andar. Começa a gente ficar de pé, é uma vontade de ir no banheiro, mas eu sei. Sabe o que é isso aí? Eu vou dizer para você. Vou dizer não, a Bíblia vai dizer para você. Quando falar de dinheiro, você se levantar, eu vou te dizer para você.
É o último texto que eu vou ler, Deuteronômio 15, 7. Se você puder colocar para nós, é o último texto, Deuteronômio 15, 7. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em algumas das tuas cidades, na tua terra que o Senhor te deu, teu Deus te dá, não endureças o coração, nem fecharás as mãos do teu irmão pobre. Antes lhes abrirá de todo a mão e lhe emprestará o que lhe falta. Quando baste para a sua necessidade, livramente lhe darás, e não seja maligno o seu coração. Quando você é convidado a participar e você recusa-se, Moisés diz que é maligno o seu coração. Você não é do maligno, mas se falar dinheiro, você endurece o seu coração é um coração maligno. Então por isso toma cuidado. Toma cuidado. Porque eu pessoalmente, como igreja, vocês estão aqui, também as ovelhas, é um assunto que não me empolga muito falar de dinheiro. Eu gosto de falar de Cristo. Eu gosto de falar do Espírito Santo. Eu gosto de falar da cristologia, da escatologia. Eu gosto de falar da pneumatologia. Eu gosto de falar da soteriologia. Eu gosto desses assuntos profundos da teologia. Mas hoje é dia de missões. E essa igreja tira uma oferta de missões por ano. E se te incomoda isso, avalie se você não tem um coração maligno. Maligno. Isso é preocupante, porque um coração maligno é aquele que há um convite para participar da obra de Deus, do reino de Deus, da expansão da igreja de Deus, da plantação de igrejas em outros países. Mas aí o meu coração se fecha para isso. Eu não sei você, mas eu acordei hoje de manhã dizendo: obrigado, Jesus, porque eu pertenço a Ti. Segundo, obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu de fazer parte da Tua família. Terceiro, obrigado porque eu faço parte da comunidade que chama Água Viva. Quarto, obrigado porque o Senhor vai nos dar a oportunidade de trazer uma oferta para que novas igrejas como essa sejam plantadas no Paquistão, na Índia e até os confins da terra. Diga um glória a Deus aí, aleluia. Fica de pé no seu lugar.